Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast On, trazendo semanalmente assuntos cotidianamente citados na sociedade que cada vez mais necessitam de uma abordagem aprofundada e justa sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Fazendo então uma conexão direta com todas as programações e movimentos que alimentaram o mês de maio, mais especificamente o dia 18 de maio, data em que não se tem uma comemoração, assim dizendo, mas sim é um dia para se refletir, pensar, se informar e combater o abuso e exploração sexual cometido contra crianças e adolescentes. Essa data ficou famosa devido ao caso de Araceli Cabreira, que tinha 8 anos quando foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo, no ano de 1973. No dia 18 de maio de 1973, em uma sexta-feira, a menina, como de costume, saiu de casa e foi para a escola. No dia do ocorrido, a menina saiu da escola um pouco mais cedo, prática essa que era solicitada pela mãe da menina para evitar que ela perdesse o ônibus que a levava para casa. Logo depois de sair da escola, ela foi avistada por um adolescente em um bar perto da escola que ela frequentava. Ainda de acordo com esse mesmo adolescente, Araceli não entrou no ônibus, e sim ficou brincando com um gato perto desse mesmo bar. Depois disso, Araceli não foi mais vista. À noite, o seu pai, desesperado com a demora da filha para retornar para casa, começou as buscas, pensando que a filha teria sido vítima de um sequestro. Ele distribuiu fotografias da filha aos jornais locais para divulgar a situação e buscar informação. Dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado e desfigurado em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Em memória a Minaraceli, uma das mais emblemáticas vítimas de violência contra a criança no país, o dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com aprovação da Lei Federal 9.970. Logo após isso, alguns movimentos como o Faça Bonito e campanhas de conscientização sobre o bem-estar de crianças e adolescentes sempre estão de prontidão para ajudar a compartilhar e informar sobre esse assunto de suma importância, principalmente agora durante esse período de pandemia da Covid-19, onde os casos de violência doméstica e exploração sexual chegaram a números muito maiores em relação ao mesmo período de anos anteriores. O objetivo, além de ser informativo, serve para alertar pais, familiares, vizinhos e amigos sobre a necessidade de prestar atenção no comportamento das crianças e também trazer ferramentas de suporte para denúncias. Nesse caso, as redes sociais cooperaram bastante no alcance dessas informações. Propagandas repletas de casos novos e já conhecidos ajudaram a rechear todos esses posts. Atitudes fundamentais, então, para reduzir casos de abuso sexual, contando com a opinião de psicólogos e de pessoas que já passaram por uma situação parecida. Além das novas formas de denúncia, também como aplicativos, site e etc. O lado positivo das redes serviu como uma luva na popularização do movimento, levando forças para essa demanda de uma ação conjunta com a população, mais segurança pública e gestão governamental. Então, pegando todo esse caminho já falado, no episódio de hoje, como de costume, a gente vai destacar a opinião de nossos ouvintes, onde foram enviadas perguntas e críticas para o tema escolhido, e também um relato pessoal de um profissional do combate à exploração sexual de crianças que teve a sua vida marcada por uma situação traumatizante e que, de certa forma, impulsionou seu engajamento na proteção de crianças e adolescentes. Por isso, o tema escolhido de hoje é A Voz da Vítima. Gostaria de estar passando a palavra para a Tatiana. Bom dia, Tatiana. É uma honra dividir esse momento com você. Espero que a sua fala traga uma nova e importante reflexão acerca desse assunto. Queria de antemão também agradecer a sua disponibilidade em aceitar esse convite. Bom dia, obrigada por essa recepção e por essa introdução perfeita no assunto. Bem, meu nome é Tatiana, como já foi mencionado, sou psicóloga e me especializei na exploração sexual de crianças e adolescentes. E é esse o tema que eu irei debater com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Tenham todos um bom dia. Certo, muito obrigado. Eu vou começar lendo uma pergunta que foi sorteada. Pode ser? Sim, claro. Certo. A pergunta é de Andressa, que diz: O que te fez entrar nesse assunto tão delicado e importante e da forma com que você tem se dedicado por anos para conscientizar as pessoas?
Na verdade, foi uma questão pessoal. Quando eu tinha 14 anos, eu fui estuprada por um amigo dos meus pais. Minha família sempre foi muito conservadora e religiosa, e isso refletia no meu comportamento e nas minhas vestimentas. Então, eles tinham um amigo muito próximo que sempre ficava me tocando, fazendo brincadeiras. Eu não gostava, me assustava, me escondia dele. Mas um dia, uma noite, na verdade, ele entrou no meu quarto. E, bem, nesse dia ele me estuprou. E no dia seguinte, quando eu fui conversar, quando nos encontramos, ele disse que ninguém ia acreditar em mim. E eu botei na minha cabeça que eu precisava falar com alguém, eu precisava conversar, então fui atrás dos meus pais. Mas eles não acreditaram em mim. Ele inventou uma história de que eu perseguia, eu que provocava. Meus pais me culparam pela situação. E por muito tempo eu também me culpei. Quando finalmente saí de casa, eu ainda estava muito assustada com o mundo exterior. Mas eu encontrei na psicologia uma forma de lidar com os meus traumas e também buscar ajudar outras pessoas que possam passar pela mesma situação. Por isso me especifiquei nesse tema. A culpa é algo muito profunda. A sociedade nos impõe essa culpa, o que não deveria acontecer. Então, temos que uma parte muito importante é lidar com a culpa. E tem vários instrumentos que podemos utilizar para lidar com isso. A sociedade culpa nossas roupas, nossos comportamentos, mas isso nunca será culpa da vítima. A culpa é do homem que pratica a ação. A culpa é da sociedade que penaliza as mulheres. Essa é a minha motivação. Certo, Tatiana, muito obrigado. Eu já tive um contato com essa sua história, por isso que eu me senti muito motivado a chamar você para bater esse papo, porque o público que acompanha o podcast On sempre está antenado sobre essas questões, né, que envolvem a sociedade, comportamentos, e esse seu relato é muito forte, porque vai de encontro com a polêmica que aconteceu em janeiro desse ano, né, em que uma influenciadora social, influenciadora digital, perdão, usou das suas redes sociais para opinar sobre o caso de um estupro que aconteceu, dizendo que desde criança uma mulher ela deve ser ensinada a se comportar, a se vestir e agir de maneiras que evitasse com que despertasse um desejo no estuprador de estuprar. Então ela deixou a entender, e ela, por várias e várias vezes, publicou que a mulher tem sim uma parcela de culpa. Isso, a mulher inserida em uma sociedade totalmente machista, mas a mulher que teria essa certa culpa. Então, eu preferi trazer o seu relato e pedir para que você participasse dessa roda de conversa, porque é uma quebra desse pensamento, né? Que traz tanto problema, que silencia tantas vítimas, que faz com que tantas pessoas vivam suas vidas com traumas, que se limitem ao que aconteceu, que passem por problemas maiores, por não conseguir um apoio, né, direto, tanto da família quanto fora da sua casa, e enfim. Esses pontos que você trouxe para a gente foram muito importantes, tanto para quebrar isso, quanto para informar os nossos ouvintes, né? Tanto que foi um dos temas que mais foi enviado pergunta, porque tinham muitos relatos de meninas que falaram que era a primeira vez que estavam passando por situação dessa, outras que falavam que desde criança que tiveram que lidar com isso e nunca falaram para ninguém, outras que tiveram que fazer um perfil fake para contar uma situação e dizer que nunca contou para ninguém, nem para amigos próximos, nem para outras pessoas assim, né, que fazem um acompanhamento. Então, muito obrigado por esse seu relato e parabéns, né, por você ter superado esse trauma. A gente sabe que não é fácil, mas que bom que você conseguiu e obrigado por você ter essa força e dar continuidade nesse seu gás, nessa sua vontade de ajudar crianças e adolescentes que passam pelo mesmo. Daí eu queria que você respondesse mais duas perguntas que foram as mais voltadas, assim.
Você poderia? Sim, claro, não tem problema nenhum. Certo. Uma das perguntas foi a seguinte: como você se sente hoje em relação a isso? Bem, primeiro eu passei por muita culpa, mas quando eu entendi que nada disso era minha culpa, eu comecei a superar, vamos dizer, porque eu nunca irei superar o que aconteceu comigo, nunca. Sempre vai estar uma cicatriz, sempre vai influenciar na maneira que eu interajo com outras pessoas, na maneira que eu me visto. Mas assim que você passa pelo sentimento de culpa e você tira um peso do seu peito. Nunca irá superar, infelizmente, mas já é uma forma de você conseguir seguir com sua vida. Certo. A outra pergunta é a seguinte: o que você tem a dizer para quem possui esse trauma e não consegue seguir em frente? Bem, você tem que procurar alguém para conversar. Esse é muito importante. Se não sua família, amigos que você possa confiar, mas que possa confiar mesmo. Também temos vários grupos de apoios por aí. No Instagram você pode encontrar maneiras de conversar com outras pessoas que te passaram pela mesma situação. Então, compartilhar, conversar, entender sentimentos, tudo isso vai te ajudar a passar por esse momento tão conturbado de sua vida. Certo. Muito obrigado, Tatiana, mais uma vez. Queria agradecer de novo sua presença e parabenizar de novo por esse projeto. Então, a voz da vítima de hoje, no nosso podcast como tema, visou abordar sobre esse assunto, essa situação, ouvindo um relato de uma pessoa que passou por uma situação de abuso, em que ela por muitos anos se sentiu culpada. E é esse sentimento que assola a vida de muitas crianças e até muitos adultos que passaram por isso na sua infância. Muito obrigado.